Olá, eu sou Tici Weber, sócia consultora da Brain, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso projeto Brain Behavior. Bom, o núcleo de pesquisas Brain Behavior, ele foi inaugurado para que nós possamos aqui na Brain dar um passo a mais nas investigações de comportamento do consumidor, aspectos relacionados ao mercado imobiliário e tem um caráter de investigação científica. A partir da literatura existente de artigos acadêmicos, nós temos feito investigações em 3 eixos temáticos diferentes. O primeiro eixo temático é o papel das emoções no papel de compra. O mercado imobiliário está imerso em emoções. Como que os consumidores se sentem ao longo do processo de compra? Será que eles sentem medo, empolgação? Quais são as emoções mais presentes? Nós já identificamos, por exemplo, que no segmento do alto padrão, os consumidores tendem a se sentir mais empolgados do que aqueles das faixas de renda mais baixas. Bom, além de investigar as emoções do papel de compra, também estamos pesquisando sobre como as organizações podem promover o bem-estar dos seus colaboradores. E no nosso terceiro eixo de investigação, aquele que eu vou contar um pouquinho mais para vocês hoje, estamos falando sobre categorias de mercado. Você já parou para perceber que nós organizamos o mundo à nossa volta em categorias? Por exemplo, se eu falo para você cozinha ou sala, eu não preciso descrever aquele ambiente em todos os seus detalhes. Você já sabe o que significa, porque já existe um consenso, uma categoria formada. E no mercado imobiliário é a mesma coisa. O que é mais interessante de observar e que nós estamos debruçando a nossa investigação é sobre como a todo momento surgem novas categorias no mercado imobiliário, novas categorias de produto que nós estamos chamando de categorias emergentes, como por exemplo, townhouse, casas suspensas, garden, loft, penthouse. São labels, ou seja, rótulos que agrupam determinados produtos dentro de um grupo, dentro de uma categoria. Por que é importante isso? Uma categoria de mercado, ela serve para que os consumidores comparem ofertas, comparem produtores, comparem incorporadores, por exemplo. Um exemplo que fica bem simples de entender. Por exemplo, você não vai comparar o preço de um cachorro-quente, que é considerado um lanche ou um fast food, com um prato de um restaurante de alta gastronomia, por exemplo. Você concorda que são coisas diferentes? Pois pertencem a categorias diferentes, um fast food e o outro alta gastronomia. Isso facilita a nossa interpretação, facilita com que o consumidor compare ofertas, entenda o que ele vai receber por aquilo. Existem algumas categorias no mercado imobiliário que na prática talvez elas sejam muito similares, mas elas evocam conotações, interpretações diferentes. Se eu falar para você, por exemplo, apartamento ou casa suspensa, qual é a diferença? O que faz uma casa suspensa ser uma casa suspensa? Ou uma cobertura e penthouse? Qual é a comparação? Qual a diferença entre um e outro? O que faz uma penthouse ser uma penthouse? São esses significados que são muito valiosos para nós compreendermos. No núcleo de pesquisa Brain Behavior, nós fizemos uma roda com especialistas do mercado imobiliário e identificamos 13 categorias de mercado emergentes no mercado imobiliário. Depois de identificar essas 13 categorias, nós fizemos uma busca no Google e nos 7 principais veículos de comunicação para levantar artigos que falam sobre essas categorias. Nessa pesquisa, nós fizemos uma coleta de 285 artigos que trazem essas 13 categorias emergentes do mercado imobiliário. Uma coisa que nos chamou muita atenção
foi o destaque especial para a categoria Senior Living. Dos 285 artigos coletados, 91 contém as palavras-chave Senior Living, que é uma categoria muito interessante, muito importante, pois acompanha uma tendência de envelhecimento da população urbana. Dos 91 artigos coletados da categoria Senior Living, 60% deles foram publicados bem recentemente, nos anos de 2021 e 2022. A primeira menção a essa categoria nos artigos de mídia aconteceu em 2012 e depois de um espaço de 3 anos foi retomado em 2015, mas o volume maior de fato é muito recente, então uma categoria emergente no mercado imobiliário. A segunda etapa para essa investigação das categorias emergentes, nós vamos buscar entender quais são os significados, o que caracterizam essas categorias, o que faz a Senior Living ser um Senior Living, por exemplo. Nós já rodamos algumas análises num software de análise qualitativo para identificar os principais conceitos que estão presentes nos artigos que mencionam as palavras Senior Living. E olha que interessante, separei aqui alguns dados para vocês. O principal conceito que apareceu foi idoso, com 545 menções nesses 91 artigos coletados. Na sequência, o conceito de a ideia de serviço, com 337 menções nos artigos coletados. Na sequência, tivemos o conceito de mercado, relativo ao nicho de mercado ou às oportunidades de mercado para essa categoria, com 332 menções. O próximo conceito foi o de moradia, com 302, e na sequência, expectativa de vida, com 279 menções dos artigos que mencionam a categoria Senior Living. Além de identificar esses principais conceitos, nós estamos começando a mapear quais são os elementos mais essenciais para a categoria Senior Living. O que não pode faltar? Qual seria um Senior Living ideal? Eu vou elencar para vocês já alguns dos nossos principais achados. São esses: academia personalizada, por exemplo, foi um item fundamental mencionado nos artigos de mídia. Salas de saúde especiais, como sala de enfermagem e sala de fisioterapia, são espaços importantes para uma moradia conceito estilo Senior Living. Também ambulatório e consultório médico são aspectos importantes, essa oferta de serviços médicos é muito importante. E alguma atenção no desenvolvimento do empreendimento, como por exemplo, portas mais largas, piso antiderrapante, rampas de acesso, ambientes com iluminação com sensor que facilitam a circulação, superfícies planas, aspectos tecnológicos como, por exemplo, botão de emergência ou botão de pânico. E ainda na área comum, alguns aspectos interessantes, como, por exemplo, restaurante, um espaço chá, um espaço ecumênico, espaço para atividades ao ar livre, caminhada, bosque, áreas arborizadas, piscina de hidroginástica, são exemplos citados para essa área comum no empreendimento conceito Senior Living, que foi aí a nossa categoria emergente do mercado imobiliário, identificada com maior proeminência nos artigos de mídia nos principais veículos de comunicação. Então essas foram as principais atualizações do nosso núcleo de investigação científica Brain Behavior. Acompanhe os nossos vídeos para ver o caminhar dessas investigações, tanto das emoções no processo de compra, como o bem-estar nas organizações e as categorias emergentes do mercado imobiliário. Vejo vocês no próximo vídeo.